Então, quero um 2025 surpreendente. O que fazer, né? O que é que a gente precisa fazer para que o nosso ano não seja a mesma coisa? Todo ano a gente faz lá no início promessa, faz, vou fazer isso, vou malhar, vou começar uma atividade nova, vou ganhar, vou fazer e acontecer. E vai chegando aí no final do primeiro mês, muita gente já desistiu. Mas como que a gente tem que mudar a nossa mente para a gente realmente colocar metas e realizar? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E a primeira coisa aqui, ó, a gente tem que consagrar ao Senhor tudo que a gente faz. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Nós devemos colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as coisas que nós fazemos. E muitas vezes a gente pode pensar assim, mas Deus só está nas coisas que eu fizer para a obra, que eu fizer o trabalho na igreja, que eu fizer o trabalho com a minha missão. Mas a palavra de Deus fala que tudo que a gente fizer, a gente faça como para o Senhor, porque Ele se agrada que a gente faça tudo bem feito, que a gente coloque o nosso coração de uma forma correta, é claro, não colocando ganância, nem colocando outros interesses que não sejam do reino, mas que tudo que a gente fizer, a gente coloque o amor, que a gente faça com amor, que a gente faça bem feito e que a gente consagre ao Senhor. E assim os nossos planos serão bem-sucedidos. E é interessante esse versículo, eu já trouxe várias vezes aqui, né? Que ele fala: consagre os seus planos. Agora, se a gente não tem planos, me fale aí, como que a gente vai consagrar os nossos planos se a gente não tiver planos? Então, a gente tem que entender e dissecar aí o versículo de uma forma completa. Nós precisamos fazer os planos. Então, se eu quero que o meu 2025 seja diferente, seja extraordinário, eu vou fazer os planos do que eu desejo, como que eu desejo que ele seja. E eu vou escrever, eu vou colocar no papel, e eu quero colocar o que é que deve ser transformado na minha vida. E aí, com esse plano no papel, eu vou apresentar ao Senhor e falar: Senhor, abençoa os meus planos, consagro a ti, coloco diante de ti, peço a tua mão poderosa, peço a tua direção. E aí a gente consagra, entrega ao Senhor e aqueles planos vão dar certo. Amém? Vocês creem que acontece quando a gente coloca aí diante do Senhor? Vocês podem escrever, vocês podem falar, Amém. tá num bate-papo e não sou eu sozinho que vou estar falando. Mas vocês têm a liberdade também para falar, tá? Então, a gente vai passar aqui. E o segundo ponto aqui, eu trouxe uma, uma frase aqui do Wendel Carvalho e também um material que eu estou trazendo dele. Você não precisa de mais motivação, precisa de disciplina. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não estou motivada para fazer isso, mas eu acordei desanimada, aconteceu isso, situações na nossa vida que terminam fazendo a gente paralisar. Só que quando a gente coloca a disciplina, a gente vai fazer o que precisa ser feito, independente das circunstâncias. E a gente precisa trazer essa disciplina para a nossa vida. E essa é a diferença das pessoas que são altamente produtivas das que não conseguem alcançar tantas coisas, porque elas ficam ali dependendo e à mercê de motivação e ficam ali à mercê de situações. Aconteceu isso hoje. Eu estou nessa situação. Uma pessoa me falou algo e eu fiquei triste. Então, é, a gente precisa ter disciplina do que precisa ser feito. E quando a gente coloca essa disciplina, e aí que é muito importante que a gente tenha por escrito, que a gente tenha organizado, que a gente tenha planejado, porque aí a nossa cabeça tem que sair daquela situação que é a nossa falta de motivação, o nosso desânimo, e entrar ali naquilo que a gente planejou. E vamos seguir o plano e vamos ter disciplina. E em todas as áreas da nossa vida, né? A gente pensa assim, mas a disciplina é só para a área do trabalho? Não. A gente precisa ter a disciplina de ter um tempo com a nossa família. A gente precisa ter a disciplina de ter um tempo de lazer, senão você pode ficar também aquele viciado em trabalho que só quer trabalhar, trabalhar e não
deixa um tempo de descanso. A gente precisa ter disciplina na nossa hora de dormir, descansar. A gente precisa ter disciplina numa atividade física, que é muito importante para a nossa saúde. Então, essa questão da disciplina, a gente tem que ir encaixando e trazendo ela para todas as áreas da nossa vida. E aqui, como eu disse, aí trazendo um material do Wendel Carvalho, do curso Cronos, que é justamente um curso aí sobre gestão de tempo. E ele traz aqui uma pirâmide. Essa pirâmide é muito importante a gente entender ela para a gente também colocar na nossa vida e trazer clareza. E aí, a gente seguindo de baixo e crescendo nessa pirâmide, aqui embaixo, coloca aqui, ó, um propósito claro. Nós precisamos ter clareza sobre o propósito da nossa vida, qual é a nossa missão, quais são os nossos valores, o que é que eu quero fazer de diferença, o que é que eu quero transformar através da minha vida, do meu trabalho, qual é o propósito que a gente quer, e a gente precisa ter isso claro. Olha aqui, ó, pessoas com propósito claro têm mais energia. Quando você define o que é a sua missão, você precisa definir, né? Qual é o meu propósito? O que é que eu quero trazer de transformação? E escrever isso. Tenha claro quais seus valores mais importantes. E aí, com esse propósito, você às vezes vai acontecer aqueles dias de você estar sem força, estar desmotivado, mas quando você tem clareza no seu propósito, isso te traz energia, isso te traz força para continuar. Independente daquele dia, aquele dia que está mais difícil, ele vai passar, mas o seu propósito continua e você precisa ter clareza nesse, né, nesse propósito. E eu vou continuar, e eu quero alcançar, e eu quero conquistar, e eu coloquei ali minhas metas. Então, a gente precisa ter essa clareza. Equilíbrio, né, que ele coloca como segundo ponto. Ter sucesso em uma área ao custo de destruir outra não é nada inteligente. E aqui, quais são os pontos que a gente deve estar atento, né? Deus, saúde, dinheiro, família, carreira, tudo isso deve estar em equilíbrio. A gente não pode, buscar uma coisa de uma forma que você anule as outras. Ah, eu quero tanto crescer na minha carreira que eu sou capaz de deixar todo o meu relacionamento com Deus, de deixar a minha família ali largada, de deixar outras coisas que eu preciso fazer também por conta de uma só. Então a gente precisa ter um equilíbrio e essa gestão do tempo ela traz justamente isso. Nós precisamos nos organizar para a gente colocar cada coisa no seu devido tempo e a gente dar a atenção necessária para cada parte da nossa vida. E a gente precisa, naquele momento que a gente está cuidando de cada coisa, a gente deve dar a nossa atenção total àquela coisa e a gente não deve ficar dividido, porque é isso que faz a gente ser improdutivo. A gente está fazendo uma coisa, a gente para e começa a fazer outra, e depois não sabe, e fica naquele vai e vem, e a gente não consegue resolver nada. Então, a gente precisa de organização, gestão e também equilibrar todas as coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos encaixar as atividades que nós precisamos fazer ao longo do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês. Metas inteligentes. Então, o que é ter essas metas inteligentes, né? Metas para cada área da sua vida. Então, na área da minha saúde, o que é que eu tenho de meta para 2025? Na área das minhas finanças, qual é a minha meta para 2025? Na minha área familiar, quais são as minhas metas para 2025? Na minha área espiritual, quais são as minhas metas para 2025? Então, ó, pense grande, comece pequeno e haja rápido. A gente não precisa ter metas pequenas, a gente tem que ter metas grandes, mas metas reais. Não adianta eu querer colocar uma meta impossível que eu nunca vou alcançar ali dentro de um ano, por exemplo, e depois eu vou ficar frustrada porque eu coloquei uma meta e não alcancei. Eu nunca consigo alcançar minhas metas. Então, nós temos que colocar metas também possíveis dentro da nossa realidade, né? Mas com um pensamento sempre maior. E começa ali no primeiro passo. Digamos também que eu tenho uma meta, você pode fazer uma meta a longo prazo. Eu tenho uma meta a curto prazo, que é logo agora para 2025, imediata, a gente já vai colocar em ação. Mas uma meta a longo prazo eu já posso pensar daqui a 3 anos, daqui a 5 anos,
onde eu quero estar, como eu quero estar. E aí eu vou começar a trabalhar passo a passo para chegar naquele lugar que eu vou estar daqui a 5 anos. Então, a gente vai dividir por meses, por ano, e aí você vai trabalhando aí dentro da sua meta. E aí, ó, rotinas poderosas, fazer o que deve ser feito. Eu defini uma meta, eu tenho que definir também quais são as rotinas e atividades que eu preciso fazer para que essa meta se torne realidade. Então, às vezes a gente quer você coloca lá uma. Você não pode colocar uma meta simplesmente de uma forma genérica. Ah, eu quero em 2025, minha meta, eu quero ficar rica. Eu quero ficar rica em 2025. Mas sim, o que é que você vai. Como que você vai fazer isso? E o que, primeiro, defina o que é ficar rico para você. A gente tem que ter as coisas bem definidas, uma meta realmente palpável, e aí a gente vai buscar fazer atividades e a gente vai desenvolver o que é que eu faço para chegar nessa meta. Então, por isso que precisa ser real. Gestão à vista e agenda. Essa questão aqui na gestão do tempo é muito importante. A gente precisa da nossa agenda. Por isso que todo mês, quando a gente começa o mês, a gente faz a reunião mensal lá da Mary Kay, o início. Eu digo que, olha, é muito importante agora no início do mês você definir qual é a sua meta, quanto que você quer ganhar dentro da Mary Kay, agora dentro desse mês. Qual a sua meta? E aí, dentro dessa meta, eu vou separar quanto que quero ganhar no mês. Mas aí, como que eu vou dividir isso por dia, por semana? Cada semana, o que é que eu tenho que fazer? E agora, quais as atividades eu vou fazer? E aí, eu vou colocar na agenda. Olha, na segunda-feira eu vou trabalhar com as clientes que eu já tenho. Na terça-feira eu vou trabalhar em conquistar novos clientes. Estou dando um exemplo aqui. Então, a gente precisa ter a gestão. Olha, na quarta-feira eu vou fazer gravação de material, de vídeo para estar postando a semana inteira nas redes sociais e está sendo vista. E está ali também fazendo vendas virtuais e ganhando. Então, a gente precisa definir dentro da nossa agenda essas rotinas e colocar ali dentro da nossa gestão de tempo. Olha, em tal horário eu preciso levar minha filha para a escola, em tal horário eu preciso estar cuidando da minha casa e fazendo o almoço. Então, eu preciso colocar isso na minha agenda também. Porque se eu não coloco, eu coloco outras coisas e eu tenho que parar e eu não vou fazer aquilo, a minha agenda vai ficar bagunçada. Então, a gente precisa ter essa agenda organizada de forma inteligente e também colocando ali todas as atividades que a gente precisa fazer. Mas é muito importante que a gente tenha esse horário do nosso trabalho definido aí, ó, dentro da nossa agenda. Tem que ser visual, flexível e tem que ter disciplina. Flexível porque sempre pode acontecer coisas imprevistas e por isso que é a vantagem desse nosso trabalho aqui. A gente trabalha com um trabalho que a gente tem a gestão do tempo e que a gente pode ser flexível. Agora, a gente não pode dizer assim, ah, todos os dias aconteceu um imprevisto, todos os dias, eu não trabalhei dia nenhum, porque o resultado da gente vai ser nenhum. Então, a gente também precisa ter uma disciplina dessa gestão do tempo, de dizer, o horário que eu vou estar ali fazendo isso, eu não vou estar ali, vendo uma TV, não vou estar ali fazendo outra coisa, eu realmente vou focar no que eu preciso fazer. E por último aqui, ó, no topo da pirâmide são os hábitos. Esses hábitos, ó, que levam a pessoa a uma alta performance. Mestre na instalação de hábitos. Então, a gente tem que ter aí esses hábitos que a gente desenvolve e que eles têm que estar na sua vida. Hoje eu tenho esse hábito da atividade física, pelo menos 3, 4 vezes na semana. E esse hábito é algo que as meninas até perguntam, mas mãe, como é que você consegue? Você tá com todo dia você tem vontade de malhar? Não, nem todo dia eu tenho. Às vezes eu acordo indisposta, sem vontade, cansado, com preguiça ali de fazer uma atividade física, mas por uma questão de disciplina, e eu sei o resultado que faz para minha saúde, eu vou fazer. E outra, depois que eu faço atividade física, aquela preguiça, aquele cansaço sai, a gente desperta, a gente fica animado. Então, eu sei o benefício que ele traz para a minha vida. Então, isso já gerou aí um hábito na minha vida que eu sei o quanto ele é importante. E quando a gente traz esses hábitos
dentro da nossa vida, você passa a fazer realmente. Então, eu faço a minha agenda, eu tenho os horários, eu tenho o meu momento de oração, eu tenho o meu momento de fazer atividade física, porque a gente precisa desse equilíbrio na nossa vida. Não pode ser só uma coisa, mas a gente precisa ter um pouquinho de cada coisa. E a gente precisa também ter um tempo para estudar, para aprender, para crescer, para poder desenvolver, tá? Então, essa pirâmide aqui, ó, muito importante a gente colocar ela e aplicar na nossa vida. Depois eu vou passar esse material lá no grupo também para vocês. Vocês podem estar olhando, meditando nele, tá? Vai ter algumas ao longo aí, algumas atividades de tarefinha também que vocês podem fazer depois. Então, a gente falou aí, né, sobre a roda da vida. A roda da vida que considera aqui são todas as áreas da sua vida. Esses quatro pontos aqui como principais, mas você pode pôr outras coisas além desse ponto. Você pode pôr aí lazer, relacionamento com amigos, você pode pôr outras coisas também. E a gente, com os parentes, e a gente dá essa nota. É muito importante você dar uma parada, a gente está terminando o ano, e é muito importante a gente analisar como foi esse ano que passou. E aí faça uma avaliação, dê uma nota para você mesmo em cada área dessa aqui. E aqui, ó, a gente tem ó, a área espiritual, a área pessoal, a área profissional e dos relacionamentos. Aí no espiritual, contribuição social, legado e relação com Deus. Na pessoal, saúde e disposição, confiança e autoestima, equilíbrio emocional. Na profissional, realização e propósito, recurso financeiro, desenvolvimento intelectual. Nos relacionamentos, vida social, relacionamento amoroso e família. E aí, em cada um desse aqui, ó, você tem uma nota para você se dar, de 1 a 10. E você precisa ser sincero com você mesmo. Qual é a nota que você dá? E aí você tem que dizer, ah, mas eu hoje dou uma nota 3, dou uma nota 4. Por quê? Será que está tão ruim assim mesmo? Então, o que é que precisa melhorar? E aí você pode estabelecer aqui metas para 2025 em cada área dessa. O que é que eu preciso melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? Que atividade eu posso colocar aí nesses pontos aqui que a gente está trazendo que eu posso melhorar, tá? Roda da vida. Viva no paradigma de abundância, não no paradigma de escassez. Não coloque ouro na sua vida. Viva com toda a sua potência em várias áreas da sua vida. Seja uma referência no seu negócio, na sua comunidade, na sua família. Para entender que áreas são essas, você precisa se conectar e viver o máximo delas. Preencha a roda da vida, seguir essa roda aqui. Então, é importante a gente entender que não é assim, ah, para eu ter uma vida espiritual nota 10, eu preciso estar com a vida profissional nota 4, pessoal nota 5. Não. A gente tem que estar no equilíbrio em todas as áreas e crescente. A gente tem que estar com uma nota boa em todas as áreas da nossa vida. É difícil, mas esse tem que ser o esforço da gente. É aí que a gente tem que buscar a nossa motivação, a gente se relacionar e buscar essa vida abundante que o Senhor tem para nós. Amém? Então, como que você quer viver? Quer viver como uma manada que está aí, todo mundo sem assumir as rédeas da vida, todo mundo só deixando, como a música diz, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como que está a sua vida? Ah, como Deus quer. Como que vai ser o ano que vem? Como Deus quiser. Então, é lógico que a nossa vida está no controle de Deus, né? Mas como a gente disse o versículo ali, apresente ao Senhor os seus planos. Se você não tem plano, vai ser qualquer coisa aí que acontecer, se não acontecer nada, tá tudo dentro do controle. Mas se você quer algo diferente na sua vida, vamos passar a ter o controle. E olha aqui, ó. Como que você está vivendo hoje? Qual desses dois pontos aqui se encaixam para você? Vive em um loop que não tem fim, acorda tarde, se atrasa no trabalho, come mal, vive sem energia, gasta hora no WhatsApp, televisão, não tem tempo com a família? Ou você vive essa outra vida aqui? Acorda disposto, energizado, grato, vive bons momentos com sua família, tem rotina, sempre está desenvolvendo intelectualmente, tem clareza, sabe falar não, sabe se divertir, se alimenta de forma saudável, e tem hábitos saudáveis, tem tempo, sente mais felicidade, sente que é uma pessoa melhor. Isso aqui é para a gente estar refletindo, né? A gente vai refletir aí
Qual é a forma que eu estou vivendo? Eu estou vivendo essa vida aí escassa ou eu estou caminhando para essa vida abundante? Eu tô buscando em todas as áreas da minha vida esse equilíbrio. Então, a gente tem que analisar e somos nós que precisamos fazer as mudanças necessárias para a gente ter a vida que a gente deseja. Não é ninguém que vai fazer por você, não. E aqui a gente vem com esse princípio da escolha. E esse princípio também pode ser chamado um princípio da autorresponsabilidade. Por quê? É você não ficar procurando outras pessoas que sejam culpadas para sua vida estar como está. Você tem que assumir as rédeas de sua vida. Você é o responsável pelo que você tem vivido, você é o responsável pelo que colhe. Por quê? A nossa colheita depende das nossas sementes, do que nós estamos semeando e como nós estamos semeando. Então, se eu quero um 2025 extraordinário, diferente, eu tenho que começar ele já diferente. Eu tenho que começar com a minha mente diferente. E aqui, ó, em todos os eventos da sua vida, você tem o livre-arbítrio de decidir como vai agir naquela situação. Você tem as mais diversas formas de se relacionar com esse evento. Nunca mais se coloque como vítima. Não culpe algo ou alguém. O que falta é prioridade. Você é capaz de fazer o que quiser. Você é o responsável por tudo que está acontecendo na sua vida. Você consegue e pode mudar, mas você precisa ser o protagonista, assumir as rédeas da sua vida. Então, esse posicionamento de autorresponsabilidade, de escolha, ele transforma a nossa vida, porque você diz assim, ah, mas meus resultados não estão bons, ah, meu resultado na minha saúde, não, eu só fico doente, eu engordo, eu estou fora do peso, ah, na minha vida profissional eu não estou ganhando o que eu gostaria. É responsabilidade de quem? Ah, a culpa é de Deus, que não quer transformar a minha vida. Olha, Deus quer o melhor para nós. Pode ter certeza que os propósitos do Senhor são os melhores para a nossa vida, mas Ele dá algo para nós que se chama livre-arbítrio, realmente. E esse livre-arbítrio, ele também nos traz princípios e lei. E a lei da semeadura, ele diz: não se engane o homem, aquilo que ele semear, isso ele colherá. Então a gente olha para a nossa vida, hoje a gente tem que olhar as sementes que nós lançamos lá atrás. E quando a gente muda as sementes, nós vamos mudar o resultado na frente. Então, hoje a gente muda a semente do agora para a gente estar colhendo ali na frente. Eu mudo a minha semente agora, estou terminando 2024, mas eu já mudo a minha mentalidade, eu mudo meu comportamento. Eu entro 2025 com a nova visão. Vou entrar já com o meu objetivo, com as minhas metas, o que eu quero em cada área ali da minha vida. E eu vou preencher ali a roda da vida, vou dar uma nota que está hoje, vou dizer o que é que eu posso mudar em cada área dessa aqui, e vou escrever. Às vezes a gente tem preguiça, né? Ah, vou parar para escrever, não tenho tempo para fazer isso. Só que a gente não tem tempo para fazer isso e a gente vai levando e vai empurrando a vida e vai deixando a vida como tá. Então a gente tem que parar, a gente tem que parar para pensar e o momento é agora. Esse é um momento final de ano, um momento de reflexão mesmo, um momento de mudança aí, de algo novo para acontecer. Cada ano que se inicia é um ciclo que começa na nossa vida e nós temos a oportunidade ali de fazer coisas diferentes. Então, seja você a protagonista da sua história. A ansiedade, o poder do agora, né? Não tenha. Muitas coisas a gente termina não fazendo por medo, por ansiedade, por a gente ficar ali bloqueado psicologicamente. E a gente precisa mais viver o momento e estar ali presente no momento. E ansiedade é justamente você estar vivendo algo que está lá no futuro ainda, que ainda não chegou. E você fica ali se remoendo por algo que não aconteceu. Então, transforme mais o seu presente, porque o seu futuro vai ser transformado também. Então, não adianta a gente ter essa ansiedade pelo futuro, mas a gente precisa estar trabalhando agora o nosso presente. E aí, algumas coisas aqui que podem ajudar você a diminuir essa ansiedade, né? E estar mais aí no presente. Não tenha contato com seu celular logo que você acordar. Faça exercício de respiração. Às vezes a gente esquece de respirar. Muitas vezes eu me pego assim, parece até que trava aqui no peito, no coração, né?
E a gente tem que parar, respirar. E realmente, a atividade física ela ajuda nisso, né? Porque a gente já começa a correr, e aí você precisa respirar mais, aí você precisa mais do oxigênio. Ele traz essa necessidade, essa oxigenação aí. Exercite o poder do agora, percebendo algo que já existe e que você nunca percebeu. Reduz a sua velocidade. Então, esteja no presente. Se você está, se aquele momento é o momento que você está com sua família, aproveite aquele momento com a sua família. Se o momento é de você fazer sua atividade física, se concentre naquilo, não fique sua cabeça em outra coisa, e aí chega lá, derruba os aparelhos, faz uma coisa pensando em outra, e esteja ali. Faça seus exercícios. Está na hora de você trabalhar. Se concentre, faça o melhor no seu trabalho. E aí você vai ver que você vai ter resultados muito melhores também. Aqui a gente traz essa lei aí, falando um pouco sobre foco, né? Lei de Pareto fala que 20% das atividades, das coisas que você faz, geram 80% dos resultados. Então, foque em poucas coisas que podem te gerar muitíssimo resultado. Quem foca em tudo, não foca em nada. Então, isso tudo aí traz esse poder do agora, né? E do focar. Às vezes a gente quer fazer e entrar em mil coisas ao mesmo tempo e a gente não dá conta. E a gente tem que ver onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo. E aí a gente tem que ver quais as ações vão me levar a esse objetivo. E quando você trabalha focado, esse foco aí, como ele diz, em 20% do que você faz aí, focado, ele vai dar 80% do resultado. E às vezes você fica fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo que não dá resultado nenhum. E às vezes a gente pensa assim, trabalhar com a Mary Kay, esse negócio de, eu tenho meu tempo, é muito complicado. Ao mesmo tempo que é bom você ter essa liberdade, mas essa liberdade também é complicada. Por quê? Como a gente tem a liberdade do nosso tempo, a gente termina fazendo um monte de coisa e muitas vezes a gente não faz o que precisa ser feito, que vai dar o resultado financeiro que a gente quer. Mas se a gente pegar aí um tempo realmente, você disser assim, olha, eu vou pegar 2 horas do meu dia e eu vou sentar essas 2 horas e vou trabalhar com Mary Kay. Ou eu vou sentar na minha casa, ou vai ser essas 2 horas eu vou fazer sessão, ou eu vou na casa de alguém, ou essas 2 horas eu vou trabalhar aqui no digital e vou trabalhar pesado, como? Vou chamar as pessoas, vou começar a fazer novos contatos. Quando você pega esse horário e você realmente determina e você foca e faz o que tem que fazer, esse pequeno tempo aí, ele vai te dar, olha, a multiplicação no resultado. Porque você fez esse tempo de uma forma concentrada. Agora, se a gente diz assim, vou trabalhar com a Mary Kay às 16 horas, das 16 às 18. Aí, quando chega 16 horas, você senta para fazer, daqui a pouco, começou ali uma situação na sua casa, você já para, vai resolver. Tem uma louça suja. Peraí, eu vou lavar primeiro. Eu tenho isso. E aí você termina desfocando e você não faz nada, e depois passa o horário, e aí já está na hora de fazer outra coisa, e você já não fez, e aí passou um dia, 2 dias, 3 dias assim, e assim a gente vai levando a nossa vida. Então, eu quero trazer isso aqui também. Pense no lado também do crescimento da carreira. A gente diz assim, mas eu não consigo, porque precisa ter muito tempo para a gente crescer na carreira. Não, concentre. O que é que eu preciso para crescer na carreira? A gente vai por passo. O primeiro passo que você precisa para virar uma futura diretora, hoje todas são consultoras. Eu preciso de 5 pessoas. Então, foque nisso. Vou precisar de 5. Você pode fazer isso dentro de um mês. Ou dizer, não, vou fazer 2 no mês, 2 no outro, e no outro eu faço em 3 meses. Você vai definir qual é a sua meta, qual a velocidade que você quer ir e o foco. Se eu quero crescer na carreira, então, se eu vou ficar só vendendo e falando de venda, eu não vou crescer. A gente tem que ter o foco. Eu quero crescer na carreira? Primeira pergunta, sim ou não? Se a sua resposta é sim, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso iniciar e treinar, trazer pessoas. No primeiro momento, você não precisa treinar, porque ele vai entrar na unidade e vai estar crescendo junto com você aí também. Então, foque no que você precisa fazer. Eu só preciso iniciar, só preciso trazer a pessoa. Então, foca nisso e faz. A gente às vezes quer complicar muito. Eu não estou preparada, isso, aquilo. E aí você desfoca. Então, tudo na nossa vida a gente precisa definir o que é que eu preciso fazer. Quando eu tomei a decisão de ser diretora, eu estava preparada também para ser diretora.
Ainda não estou, mas eu vou me preparando. Eu vou aprendendo, vou compartilhando com vocês, eu vou assistindo. Olha, eu só tive acesso a muitas coisas depois que eu virei diretora, que eu tive acesso às reuniões das diretoras com a Nacional. Então, antes eu não tinha acesso a isso, mas agora eu tenho. Então, eu não ia nunca conseguir me preparar porque eu nem tinha acesso a esse conhecimento. Mas agora que eu alcancei o ponto, um conhecimento foi aberto para mim. Então, a gente precisa ter esse entendimento. Às vezes a gente precisa chegar num lugar e aí nesse lugar um novo conhecimento vai ser ali liberado para você também. Mas tudo começa de uma decisão que a gente tem, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Podem escrever, se quiser perguntar, abrir o microfone também, tá certo? É, é importante aí, ó, essa questão do alinhamento de expectativa, vida pessoal e profissional. Tenha um critério claro para suas escolhas pessoais e profissionais. Se você não tiver clareza dos seus critérios, suas escolhas se tornarão demoradas, sofridas e com muitas dúvidas. Saiba se o momento é de focar mais na sua vida pessoal ou na profissional para definir seus critérios. A vida não é completamente equilibrada o tempo todo. Alinhe as expectativas com sua família para que ela não se frustre de acordo com seus critérios. Então, esses dias a gente estava numa reunião e tem uma diretora lá que ela está caminhando para ser diretora nacional e ela já está bem adiantada. E ela disse que ela sentou com a família, ela fez uma reunião com a família e disse: Olha, eu preciso de um prazo de 2 anos para esse projeto para eu me tornar diretora nacional. E eu quero que vocês entendam que nesse tempo eu vou estar reduzindo o nosso tempo de estar com vocês, de lazer. Muitas vezes eu vou estar trabalhando no final de semana, muitas vezes eu vou estar sacrificando aí um sábado, um domingo, para estar fazendo um treinamento, para estar fazendo um crescimento. Mas isso, como ela disse para a família, ela estabeleceu ali, ela chamou a família e estabeleceu um prazo. Não é para a vida toda. Vai dizer, a família, a vida toda, nunca mais a gente vai sair sábado, não vai sair domingo. E nem são todos os sábados e domingos, mas ela está trazendo e alinhando com a família que para ela ter um crescimento, ela vai ter que apertar e diminuir ali alguns momentos de lazer com a família. Então, isso é importante, a gente ter essa clareza e você ter esse alinhamento com a sua família. Por exemplo, a gente está aqui agora no momento de uma reunião que é à noite. É à noite, logo após um feriado. Mas por quê? Porque através desse conhecimento nós vamos desenvolver para ter um ano melhor, para desenvolver um ano. A gente precisa, às vezes, renunciar e ter um momento ali para a gente ter um crescimento ali na frente. Mas vai ter, ó, essa, como eu disse, essa é a última reunião do ano. Nós vamos ter os outros dias aí que você vai ter todas as noites livres para estar com sua família. Então, você tirar esse momento aqui, você vai estar buscando esse crescimento, esse alinhamento, mas vai trazer resultados também para o seu crescimento pessoal. É importante a gente ter e também trazer a família para esse alinhamento, para a família não ficar frustrada. Ai, a mamãe nunca está com a gente, a mamãe conversa, vai ser um tempo, vai ser um momento. Olha, toda semana, um dia na semana, a mamãe vai estar à noite nessa reunião. Ah, é só esse dia, os outros dias a gente está com as noites livres. Então, vocês têm que estar tendo esse alinhamento e trazendo essa situação e essa expectativa aí dentro da família também. Metas e o poder do foco, né? Tenha clareza do que você deseja. Quando você define o que é mais importante, as outras coisas perdem o foco, ficam embaçadas. Se você não definir meta do que você realmente quer, se você não tiver metas claras, seu cérebro vai focar em coisas que não têm sentido e você vai se distanciar do que realmente importa. Então, isso é muito importante a gente ter isso agora, as nossas metas, por isso que o tema da reunião é o como ter um 2025 diferenciado. E aí você tem que focar o que é importante para você. Você que tem que dizer. Não sou eu que vou dizer o que é importante para você. Eu sei o que é para mim. Eu vou sentar e vou fazer. Vou fazer. O ano passado eu botei o meu cartaz de metas no meu celular e todos os dias quando eu acordo eu olho para ele e vejo minhas metas aqui. E algumas delas já foram aqui concretizadas e outras continuam aqui como metas para serem alcançadas. Mas eu preciso trabalhar com essas metas.
Eu tenho objetivo e tenho metas, mas como que eu vou chegar nelas? Olha, eu preciso disso, eu preciso saber como eu vou chegar. Na parte de trabalho financeiro, muitas vezes nós temos que trabalhar com números mesmo, com matemática. O que é que eu preciso? Qual a quantidade que eu preciso? Qual o valor que eu preciso? Quais os números que eu preciso? Na minha família, o que é que eu preciso melhorar no relacionamento? Olha, eu estive esses dias muito em oração pela minha filha e eu tomei decisões. Eu vou mudar ela de escola porque eu não estou gostando do resultado que está tendo nessa escola. Então, eu preciso, vou ter que gastar mais com a outra escola, sim, mas são decisões que nós tomamos e a gente tem que focar para o objetivo. Por quê? Eu tenho um objetivo de crescimento das minhas filhas, da minha família, que é a longo prazo. Eu tenho objetivos que são a curto prazo e a gente tem que trabalhar com eles. Eu tenho o objetivo que a minha família cresça com conhecimento da palavra do Senhor. Então, nós frequentamos todos os domingos, nós não abrimos mão de estar faltando a reunião do culto na quinta-feira, a reunião de oração, então eu não marco outras coisas. Nós temos um momento de ler a palavra com as filhas aqui em casa. Então a gente tem objetivos na nossa vida e a gente tem que transformar isso em ações e tem que estar focado. E quanto mais clareza a gente tiver, a gente vai alcançar aquilo, a gente vai fechando para aquilo que a gente quer. E como que a gente chega nessas metas? Como que a gente define uma meta, né? E aqui a gente traz essa forma aí por esse Peter Drucker, que ele utiliza essa estrutura para criar metas. Aqui está em SMART, em inglês, né? SMART em inglês é inteligente. E aqui, trazendo em português, significa específico, mensurável, alcançável, relevante, temporal e ecológica. E o que é cada um desses? A nossa meta, ela precisa ser específica. Eu não posso dar uma meta genérica. Se eu perguntar para você, por exemplo, qual a sua meta de ganhar dentro do mês de dezembro, você precisa definir um valor. Você precisa ser específico. Eu tenho uma meta essa. Essa meta ela tem que ser mensurável, tem que ser alcançável também. Ah, eu tenho uma meta de vender agora no mês de dezembro 50.000. Essa meta não é alcançável para mim. Se eu lanço uma meta como essa e ela não é alcançável, eu mesmo já vou estar gerando um bloqueio e vou estar dizendo assim, ai, eu não consigo alcançar minhas metas. Então, eu tenho que trazer metas também que são alcançáveis, metas que estão dentro da realidade e que eu posso trabalhar. Agora, eu não posso trazer uma meta muito, ai, qual é a sua meta? A minha meta é vender R$ 200. Gente, a gente tem que trazer uma meta e a gente tem que trazer metas ousadas, mas metas ousadas e realizáveis, que a minha capacidade física permite. E ela também, ela tem que ser relevante, que é ter uma importância, tem que ser temporal, a gente tem que estabelecer prazo. Por exemplo, se alguém aqui disser, olha, eu quero ser diretora em 2025, quando qual é a data que você vai colocar para você estar se tornando diretor em 2025? Escreva. Por quê? Ai, mas se eu botar e não conseguir, eu vou ficar triste, desanimada. Não, coloque a meta depois, pode ser reajustada, mas coloque uma data. Por quê? Você vai trabalhar com os números em cima para aquela data. Eu coloquei. O ano anterior eu tinha colocado em outubro. Eu não consegui naquele ano, mas eu reajustei a minha meta. E quando eu fui no seminário em janeiro deste ano, eu coloquei que eu estaria sendo diretor até a metade do ano. E foi realmente o que aconteceu. A meta foi colocada e ali foram acontecendo coisas, houve até uma redução de valores, de números ali para ser alcançada essa meta, e eu aproveitei esse momento, porque já era uma meta minha e ainda aconteceram coisas que se juntaram ao meu objetivo. Então, a gente, quando você coloca a meta, também as coisas começam a se encaixar, começam a aparecer, a sua visão começa a abrir, Deus começa a enviar pessoas que vão se conectar com a sua meta, mas você precisa ter a meta.
E você precisa ter o prazo da sua meta. E ele coloca aí ecológica, a gente também tem que respeitar, né? A gente não pode ter uma meta que vai destruir outra pessoa, que vai destruir a natureza, que vai fazer mal a alguém. A gente tem que estar com nossos princípios também aí dentro das nossas metas. Então, uma meta, ela tem que utilizar, você tem que utilizar os verbos e você tem que trazer ela de forma completa. Como eu falei lá no início, eu tenho a meta de ficar rico em 2025. Isso não é uma meta, você tem que estabelecer o que é ficar rico para você. É ganhar 1 milhão? É ganhar 10 milhões? É ganhar 500 mil? É ganhar 100 mil? O que é, tem que ser específico. O que é ser rico para você? Ah, então, olha, se eu ganhar 500 mil, eu tô rica, tô muito feliz. Então, vou colocar a minha meta é conquistar 500 mil reais no ano de 2025. Tá. Agora, qual o prazo dessa sua meta? Ah, até o dia 31 de dezembro de 2025. Mas como que você vai chegar nessa meta? E aí, não adianta você colocar uma meta de forma genérica e você não trazer isso para dentro da realidade. Olha, vamos dividir essa meta aí ao longo dos meses, dentro dos meses, o que é que eu posso fazer para estar alcançando essa meta. E aí você vai destrinchar e vai trabalhar em cima dessa meta. Então, a gente precisa sentar e pensar em cada área da nossa vida. Qual é a sua meta? O que que você quer, mas coloque isso de forma. Ai, gente, caiu aí nossa. Trazer de novo aqui a tela. A gente já está perto do final, tá? E aí como eu vou passar para vocês esse material, tá? Como está escrito aqui, vocês vão começar a escrever e detalhar. Metas precisam ser desafiadoras. Defina metas de ser e ter. Pense sempre nas áreas da roda da vida. São aquelas áreas lá que a gente colocou, né? Não se preocupe com o plano de ação agora, apenas crie as metas para os próximos 12 meses. Então, final de ano, vamos pensar o que você quer para o ano de 2025. Escreva. Projetos, né? Estruture um projeto com pequenas atividades, rotinas semanais para alcançar suas metas. A partir do momento que você tem a sua meta, agora você vai transformar aquilo de como que eu vou chegar nessa meta. E aí você vai montar suas atividades, o que é que você pode fazer dentro da semana para cada meta dessa. Olha, eu tenho uma meta na minha área da saúde de emagrecer 5 quilos, eu tenho uma meta da área da minha espiritualidade, ler a Bíblia inteira, por exemplo. Eu tenho dentro da área das minhas finanças de crescer o valor. Então, escreva. E agora, o que é que eu vou fazer dentro dessas atividades? Olha, se eu quero ler a Bíblia no ano, eu quero ler a Bíblia inteira dentro do ano, eu vou pegar um plano aí, vou pegar um plano de leitura da Bíblia do ano inteiro. Ah, eu preciso ler 4 a 5 capítulos por dia, então eu vou estabelecer um horário que eu vou fazer isso. E assim você começa a estruturar o plano. Eu vou buscar, tem vários modelos de como ler a Bíblia. Eu vou ler ela corrida, eu vou ler ela o Antigo Testamento e um pouco do Novo, eu vou ler ela seguindo um plano. Então, a gente precisa planejar como que a gente vai fazer, porque senão você simplesmente diz, eu quero ler a Bíblia em um ano. Mas se você não transforma isso em atividade, como que você vai fazer, você termina jogando água e não faz nada. Então, para todas as áreas da nossa vida é assim também. Eu quero crescer na minha área profissional. Eu quero ser uma consultora de excelência reconhecida em 2025. Eu quero crescer no meu Instagram. Eu quero ter 10 mil seguidores no meu Instagram. O que é que eu vou fazer para isso? Então, eu preciso começar, eu preciso aprender, eu preciso começar a postar. Qual é a forma que eu cresço mais dentro do Instagram? Eu já vou aprender, é através do Reels. Então, vou ter que começar a postar Reels e vou ter que começar a convidar as pessoas para me seguirem, porque se eu quero crescer e eu não fizer esse convite nos meus vídeos, as pessoas não vão me seguir. Então,
São detalhes que a gente precisa estruturar e dizer, olha, a minha meta é essa. E agora, dentro dessa meta, o que é que eu vou fazer? E aí são os projetos, ok? E para a gente colocar tudo isso em prática, a gente precisa ter coragem. E para você conquistar essa vida, né? Preciso ter coragem para encarar os desafios que estão por vir. Tenha coragem para saber que vai errar. Tenha coragem para ser a pessoa que você definiu. Agora, tudo que você precisa é coragem para tomar as rédeas da sua vida. A gente precisa ter coragem, sabe? Porque às vezes em cada ponto desse que a gente precisa começar, a gente tem medo, tem vários problemas e desafios que a gente enfrenta. A gente tem medo, a gente procrastina, a gente tem preguiça, a gente começa a fazer outras coisas. Então, a gente precisa ter coragem e tomar a decisão e dizer: eu vou fazer, eu quero isso aqui, eu vou conquistar. Toma as rédeas da sua vida. Amém? E o segundo ponto aqui, ó, é a disciplina. É coragem e disciplina. Exercite a disciplina como se fosse um músculo. Disciplina não é um dom. Você pode desenvolver a sua disciplina ao longo do tempo. É normal que você seja mais disciplinado em umas áreas da vida e menos em outras. Não é um processo instantâneo. Precisa de tempo e treino, assim como o músculo. Então, a disciplina é a gente se autocomandar, é a gente se autoliderar. Você, antes de ser uma grande líder para outras pessoas, você precisa ser uma líder de si mesma. E a disciplina é o primeiro ponto se a gente quer crescer em qualquer área. Se eu quero desenvolver a minha saúde, se eu quero desenvolver na atividade física, se eu quero desenvolver nos conhecimentos, eu preciso ter disciplina para estudar, eu preciso ter disciplina para praticar, eu preciso ter disciplina para fazer atividade física. Então, a gente precisa, eu mesmo preciso muito de uma disciplina que é melhorar o meu horário de dormir, porque eu termino, às vezes eu termino de fazer as coisas que preciso, aí é ali que eu vou sentar e vou olhar uma internet, não sei o quê, vou fazer outra coisa, e quando eu vejo já é 11, 11 e pouca. E aí isso vai gerando um acúmulo de cansaço, porque no outro dia você precisa acordar cedo, várias coisas para fazer, você já tem a sua rotina organizada. E eu preciso agora, um objetivo meu para 2025 é dormir mais cedo. E eu vou colocar isso na minha meta e vou ter disciplina para me cobrar. Então, vocês também, cada um aí pense, o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso mudar na minha vida, o que é que eu preciso alterar. Olha, eu quero alcançar uma coisa e eu não consigo, porque eu não tenho conhecimento. Faz um curso. Faz um curso nessa área. E qual horário que eu vou? Ah, eu não tenho tempo. Acorda mais cedo, pega meia hora mais cedo do que você acorda todos os dias, e essa meia hora você vai fazer esse curso todos os dias. Então a gente precisa gerar essa disciplina, gerar esse tempo que a gente precisa ter, e a gente precisa buscar, porque é através dessa força e dessa disciplina e dessa determinação com coragem que a gente vai alcançar as coisas que nós queremos. E a gente não vai ficar em 2025 com deixa a vida me levar. Nós que vamos tomar as rédeas e vamos levar a nossa vida aonde a gente quer chegar. Amém? Então, é basicamente isso aqui que a gente tem para trazer no dia de hoje, o nosso encerramento, né? Nossa última reunião do ano. Agradeço a todos vocês que estão aí presentes e as que vão assistir também depois. E eu trago aqui o versículo a gente trouxe esse versículo durante todo o ano, né? Ele nos acompanhou. Que não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajosa, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu trouxe aqui na outra versão também, que eu sempre falo também, né? Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não te atemorize, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Então, olha, seja corajosa, seja esforçada, tenha bom ânimo, não tenha medo. O Senhor está conosco aonde quer que nós estejamos. Amém? E nós precisamos ter essa certeza no nosso coração.
a gente ter a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo quando é uma coisa difícil que acontece na nossa vida. Coopera para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso equilíbrio, para o nosso desenvolvimento. Às vezes nós estamos reagindo de uma forma, mas aquela situação está trabalhando ali com as nossas emoções, está trabalhando com o que a gente precisa transformar, com o que a gente precisa, para o lugar que a gente precisa chegar, para que a gente esteja incomodado realmente com aquilo que a gente está vivendo e buscar a transformação que a gente precisa, buscar a transformação do Senhor e também a nossa parte, que entra aqui, ó, do esforça-te. Então, buscar a nossa capacitação. Você está tendo dificuldade? Ai, estou tendo dificuldade, eu não consigo. Ah, eu não consigo na área do digital. A Mary Kay lançou agora a área digital e eu não consigo. Esforça-te, esforça-te. Talvez eu não consiga trazer tudo que vocês precisam, e aí vocês precisam, cada uma também, buscar na área que você precisa esse conhecimento a mais. Eu, quando entrei, como eu disse, foi um pouco depois veio a pandemia e eu não sabia nada de internet. Eu não fiquei esperando que a diretora ficasse ensinando tudo e me falando como que era que tinha que fazer. Eu fui atrás, a primeira coisa, comprei logo um cursinho de Instagram por 20 e poucos reais e aí comecei a fazer. Eu assisti ali, eu disse, ah, isso é assim. Eu ia assistindo e já ia lá aplicando, mudando as coisas no meu Instagram. Hoje ele está perfeito? Não, ainda tem muitas coisas para aprender, sim. Assisto, continuo assistindo aula, continuo adquirindo cursos. Hoje eu já trouxe um conhecimento aqui para vocês de um curso que eu adquiri, então é algo que me enriquece, eu quero compartilhar e quero trazer para vocês. E que vocês pensem assim também. Não fiquem limitados a esse conhecimento que a gente traz, que a gente. A Mary Kay, você entrar lá na página. Tem toda uma parte de educação, entre, assista às aulas. A Dani Fontana tem uma plataforma maravilhosa para nós. Ela desenvolveu essa plataforma que nenhuma outra unidade nacional tem. E nós temos acesso, todas vocês têm acesso a isso, a essa plataforma. Entrem, entrem. Quem é nova aí, a Marcela é nova, né? Vou passar para você, Marcela, o link. Você vai lá fazer o seu primeiro acesso também. Você já deve estar, assim que passa 1, 2 dias que a pessoa se cadastra na Mary Kay, dentro da área nacional da Dani Fontana, ele já cadastra a pessoa na plataforma, porque só a nossa área tem acesso. Se passar para uma pessoa de outra área, ela não tem acesso. Só nós temos acesso, com o nosso CPF, que é vinculado ali. Então, aproveite isso, toma as rédeas da vida, busca o conhecimento, vamos crescer. Vamos desenvolver. Eu creio e declaro e profetizo que 2025 é um ano de muitas bênçãos na nossa vida. É um ano de prosperidade, de plena abundância do Senhor. E a gente tem que estar preparado para receber dessa abundância na nossa vida. Amém? Então, é isso aí Amém. que eu quero deixar. Se puderem abrir as câmeras aí, falar alguma coisa, quiserem também compartilhar algo, escrever também, pode ser aqui no chat. Fiquem à vontade, meninas. Fale, Marcela. Só vou abrir meu microfone, já está aberto, né? Eu quero agradecer, Débora, você por este ano de 2024, que foi um ano de muito aprendizado para mim. Eu que era um pouco leiga nessa área de internet mesmo, ainda tenho um pouco de dificuldade, né? Mas vou buscar os cursinhos também para poder aprender um pouco mais. E assim, só gratidão. Gratidão. Confesso que no início eu tive um pouco de medo, que nem você falou. A gente sempre tem um pouco de medo, né? Eu tive esse medo, quase desisti, mas graças a Deus e a você que não desistiu de mim, né? Eu continuo firme e forte, graças a Deus. E pretendo Amém. o ano que Amém. vem, Vai estar mais forte ainda, né? A Marcela vai estar indo aí para o seminário, tá com essa sede, essa vontade de aprender. Parabéns, Marcela, por suas decisões, por quem você tem se tornado aí realmente. Todas vocês, né, que estão aqui, por estarem aqui, por estarem buscando, ouvindo.
Eu sei que cada uma tem os momentos de dificuldade na sua vida, todas nós temos, né? Mas se a gente não desistir, a gente vai chegar. A gente vai crescendo, crescendo, aprendendo, a gente vence, vai vencendo a cada dia. Agora, se a gente desistir, realmente não tem como vencer, porque desistiu, né? Não tem Sim. como a gente é, perder se a gente não desistir. A gente continua crescendo sempre. Agora, se desistir, aí não tem mais para onde a gente ir. Então, muito obrigada a você também, Marcela. Que Deus abençoe. Mais alguém quer falar? Não, meninas? Então, muito obrigada a todas. Que tenham um final de ano abençoado. Vou postar esse material lá. Pega esse material, analise, pegue lá a Roda da Vida, dá uma nota em cada área na vida de vocês. Façam aí as metas para o ano de 2025, estabeleçam isso. Não deixe só as coisas acontecerem, mas digam o que vocês querem que aconteça. Coloque em um local visível. Coloque em um local que todos os dias você veja. Minha meta do ano é essa, são essas aqui. E todos os dias você declara a sua meta. E você vê, vai ver. Porque isso é profetizar. Nós criamos através da nossa palavra, o poder que a palavra que Deus nos dá. Então, profetizem, acredite e transforme o ano de 2025 de vocês, tá? Eu desejo que tenham um final de ano abençoado aí, cada um com suas famílias. Eu vou estar ainda também, qualquer coisa que precisarem, podem estar me chamando aí, tá? A gente vai estar finalizando o mês, quem precisar de apoio, ajuda aí com os pedidos, organização. Então, podem me chamar também, que a gente vai estar apoiando vocês. Então, deixa eu dar um stop aqui. Obrigada. Então, tá. Obrigado e uma boa noite para vocês todas e um 2025 abençoado. Acredito que a nossa Igual, próxima reunião oficialmente será no dia 7, se eu não me engano. É a primeira terça-feira, né? Depois no ano novo. Mas que vamos ver Deus, se a gente se fala por aí ainda, tá bom? Um beijo e Deus tchau, abençoe a tchau. todos.